hoje esse podcast. Eu me sinto assim, um pouco responsável por essa conexão, porque a priori nos conectamos no mundo digital. Como a maioria das conexões hoje, uma pessoa apresenta a outra, apresenta o cartão de visita pelas redes sociais. Olha que legal, segue essa pessoa, ela tem um conteúdo bacana, ela motiva, ela incentiva outras pessoas. E aqui estamos, hoje, nesse momento aqui, podcast com duas pessoas muito especiais. Jefferson, que é um cara determinado. A palavra que define o Jefferson é adaptabilidade. É um cara, eu vou falar assim, estudioso, tem muita experiência, educador físico. É uma pessoa que busca o autoconhecimento em tudo que eu vejo sobre ele, que eu vejo nele, que a gente acompanha ele nas redes sociais. É sobre o autoconhecimento, e ele tem o grande desejo de trazer as pessoas, se conectar, né, com outras pessoas e fazer esse conhecimento chegar até elas em várias esferas, não apenas na física, mas também na espiritual, na emocional. E o currículo dele é grande, mas eu vou deixar que ele se apresente logo mais. E o nosso outro convidado de peso hoje, não em números, mas em questão de conhecimento, é o Daniel, que hoje é o nosso gerente de marketing digital. Nos conectamos ao Daniel através aí dos amigos, né, do nosso networking. E é um cara assim que energeticamente eu não tenho nem como falar que não deu certo a nossa conexão, porque a palavra que define o Daniel é resiliência. Esse é um dos valores que eu sigo. Então, assim, que eu tenho muito pra mim, resiliência, as famosas ênsias que eu sempre cito, né, pra vocês, persistência, resiliência, né? Então, Jefferson, bem-vindo, Daniel, bem-vindo, e aqui ao meu lado, Renato Júnior de Assunção, ele que é o cara que está representando a inteligência intelectual, e hoje nós vamos fazer aqui esse bate-volta entre inteligências físicas, espiritual, intelectual e emocional, né? Então vamos lá, Jefferson, se apresente, por favor. Gente, obrigado pelo convite. E meu nome é Jefferson Rodrigues, sou da área de educação física, formei em educação física, depois fiz pós-graduações em fisiologia do exercício, emagrecimento, nutrição esportiva, e depois comecei para parte comportamental. Então assim, galera, eu não sei de cabeça, mas eu devo ter feito pelo menos uns 60, 70 formações na área comportamental, programação neurolinguística, coach, psicanálise. Hoje em dia estou muito envolvido com mecânica e física quântica, metafísica, adoro ler, então assim, o pessoal até brinca, cara, a sua diversão é o quê? Eu disse, cara, ler, estudar. Então assim, é uma coisa que eu gosto mesmo, e sou coautor de 2 livros, e estamos aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Não é na atividade, estamos aí na super atividade e emitindo o que, Jefferson? Boas vibrações, sempre. Sensacional. Agora, Dani, vai lá. Se apresente, por favor. Então, primeiro agradecer, tá? Obrigado pelo convite, mas acho que é a primeira vez que a gente conversou, acho que já conectou. Hoje eu trabalho na área de marketing, mas a gente estava conversando antes do podcast. Acho que a minha primeira qualidade é conhecer um pouco de Bíblia. Não conheço muito, conheço pouco, mas o pouco que eu conheço, eu consegui evoluir na Terra. A gente não é daqui, a gente sabe disso, mas assim, tem uma frase que eu sempre acompanho ela, que é Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então,
todas as vezes que a gente tem conexões como essas aqui, igual eu e o Jefferson tá junto já há uns 3 anos, 4 anos já, né? Uns 3 anos. Juntos assim. Juntos com um propósito. Mas a gente tá caminhando junto já há algum tempo. E assim, a gente já fez muita coisa boa junto. E meu mentor. E meu mentor também, entendeu? Tipo assim, a gente conecta muito. Quando a gente senta pra conversar, por exemplo, treinar, a gente não treina junto mais. Nossa, não dá. A gente parou, já tem mais de ano que a gente decidiu, falando, não treina na academia junto, porque não rola nada. A gente só conversa. Mas assim, eu defini isso, pra mim é fácil, porque a única coisa que eu, igual você falou, resiliência é o que me define, porque eu sou um cara muito... Eu não desisto, eu não paro. Então, acho que é isso. Sensacional. Cara, sensacional. E você mencionou essa frase, vamos lá, formação teólogo, né? Foi a sua primeira formação. Isso, eu fiz um curso de teologia em 2011, eu fiz um curso de teologia e me ajudou muito, me deu muito embasamento, mas não é o que te conecta. Tá? A teoria ela é boa, né? A Bíblia fala isso, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata quando não está acompanhada da espiritualidade. Quando ela está acompanhada, te potencializa, né? Então a letra ela te potencializa quando você está conectado com Deus, através da espiritualidade. Então é isso que eu penso. Então eu fiz sim, mas eu consegui evoluir não por causa da teologia, sim porque você consegue algumas coisas ser reveladas através de Deus, que a terra não te revela. Então é interessante que nós estamos falando com a pessoa que representa super bem a espiritualidade e com a pessoa que representa super bem a física quântica, a metafísica que você mencionou. Como que é essa relação? Como que é? É saudável? De vez em quando tem uns diálogos mais não, treta, agressivos? Não. Treta nunca teve. Não, bem assim, 1h30 da manhã, Daniel, responde aqui. Cara, isso aqui, por que essa vibração aqui acontece isso? O que na Bíblia fala? Desse jeito. Jefferson, você já teve algum acesso? Você buscou alguma resposta na Bíblia? Diretamente na Bíblia não, porque eu vou no Daniel. Olha, cara. Miúdo, né? E geralmente assim, eu tenho muito insight à noite e tal, fica mais calmo, e fica mais em estado de consciência, e começa a ter umas loucuras. Aí muitas vezes eu vou lá e mando mensagem pro Daniel, e aí? Então assim, igual eu falo, é meu mentor, meu amigo, meu mentor. E sempre quando alguma coisa, algum conhecimento ali está escrito que eu não consigo interpretar, não consigo pegar, eu falo, peraí, vou pegar alguém que mais voltado para a espiritualidade que vai ficar mais fácil de entender. Porque quando eu vou entender a interpretação humana, mental, né, de programação, e muitas vezes ali precisa de uma sabedoria espiritual. E é onde que eu entro? Daniel. E muitas vezes o Daniel fala assim, cara, isso aí que você está falando está na Bíblia. Você leu? Eu falei assim, não, li outra coisa. Então é meio que eu acho que eu vou estudando a Bíblia, né, de fora para dentro, né, e não o que eu vejo, muitas pessoas fazem que estudam a Bíblia em si e tem uma interpretação que não conecta ela com algo maior, né, algo superior. Fora quando eu falo, cara, que é isso aqui, tipo, igual foi essa semana que eu mandei um negócio, o que você sabe sobre ondas sonoras? Foi. Aí ele falou, não, cara, tem coisa demais na física quântica e tal. Eu falei assim, cara, me explica. Porque eu tava preparando um tema, falar de sons, de música, que eu ia dar uma aula, e aí eu precisava saber a questão técnica, a questão física, a questão quântica, eu precisava ter um conhecimento para aliar aquilo que eu estava montando, né? E assim, a gente fica trocando isso, cara, trocando experiência, trocando ideia, estudo. Então aqui é o perfeito exemplo de que ciência e fé podem sim andar juntas. A gente viaja para São Paulo, ou quando a gente vai viajar, a gente vai daqui, assim, para quem está assistindo o vídeo, a gente mora em Araguari, né? Até São Paulo, que é Triângulo Mineiro, até São Paulo, sem uma pausa de conversa.
A gente teve até uma viagem que foi daqui ao Brasil. Foi daqui para Brasília. A gente saiu de Araguari para chegar em Brasília em determinado horário, a gente chegou 4 horas depois. Porque aí a gente começa a conversar, eu tava dirigindo, né? E aí eu vou começar a diminuir a velocidade para prestar atenção. Então eu vou questionando também meu pai. Então, deixa eu explicar. Aí a gente vai trocando figurinha ali e aí a gente encaixa a parte espiritual nessa parte mental, vai se conectando e vai começando e vai abrindo, vai dando consciência, vai dando consciência, vai dando consciência. É a palavrinha que eu entendi, inclusive foi o Renato que indicou um filme, né, pra gente ver sobre a física quântica, porque ainda é um mistério para a maioria dos seres humanos o que é a física quântica. E eu sou totalmente leiga, mas eu gostei. Esse filme foi interessante, foi uma ótima recomendação, que é Quem Somos Nós. Não sei se vocês já viram. E lá eles mencionam, nós somos seres emaranhados, tudo que a gente faz está emaranhado, interrelacionais, seres interrelacionais, né? Nossas energias estão conectadas, e eles citam que em inglês é entanglement, alguma coisa nesse sentido, e nós estamos nesse emaranhado de pensamentos, de energia. Agora aí é a parte que o Jefferson pode nos dar uma aula, né? Vamos aprender com ele agora. Explica pra gente, Jefferson, o que é isso? De uma forma que qualquer pessoa como nós, leigas, vai entender. Porque às vezes a gente falando, né, soa meio estranho, mas como você já tem todo esse conhecimento e prática com a metafísica, a educação física e tudo mais, vai lá. Explica pra gente o que é a física quântica e como ela está diretamente ligada com a nossa realidade. Então, de forma bem básica, a física tradicional, ela está muito voltada para coisas materiais. Física tradicional. Isso. Prova que a matéria existe, né? A física quântica ela é muito voltada para a parte, a gente fala de não local. O que é não local? Isso aqui ainda não aconteceu. Se a gente parar aqui e olhar tudo que está em volta, alguém pensou e depois transforma isso numa realidade. Qualquer coisa. Isso. Então a gente coloca assim, ó, isso aqui, tudo que é material é na terceira dimensão. Ponto. Terceira dimensão no sentido, só para vocês entenderem, material alguém pensou. Se alguém pensou, o pensamento é o quê? É uma energia. Você não é palpável, é uma energia. Então a pessoa pensa e depois ela vai materializar o que ela pensou. Só que isso pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Isso. E aí o que acontece? Se a gente volta um passo para trás, então se aqui é a terceira dimensão, se a gente volta para a mentalidade é a quarta dimensão, e aí tem a parte da consciência que é a quinta dimensão. Então a consciência em si também é o que? Energia. Então se a gente pegar e vamos colocar 33%, um cálculo básico aí, então quer dizer, 33% é da física tradicional. Agora o restante é tudo energia. Só que a gente não entende, as pessoas não entendem, que tudo que a gente traz para o mundo material, ele já foi criado, ele já existe. A única coisa que só materializou isso. Aí eles falam assim, mas espera aí, Jefferson, materializou como? Beleza. Isso aqui é matéria, mas se a gente for olhar de forma profunda, isso aqui é uma energia. A matéria é apenas uma energia que ela foi condensada, ela está vibrando menos. Por isso que a gente consegue ver. Mas, por exemplo, aqui, eu estou aqui. Então, entre o espaço entre eu e o celular, a gente acha que não tem nada, mas tem. Então, por exemplo, estou falando que minha voz está saindo, então está saindo onda. Então aqui tem Wi-Fi rodando, aqui tem um monte de coisa rodando aqui, ó. Só que a gente não vê. É invisível aos olhos. Porque o que a gente foi ensinado? Eu só acredito no que eu vejo. Acredito vendo, né? Exatamente. Então, basicamente a física quântica é o estudo daquilo que a gente não vê, que é do mundo não local. E isso é o mundo local. Só que isso aqui é feito de energia. Então na escola, pelo menos para mim, tirou para mim quando falaram que a menor partícula é o átomo. E não é o átomo, porque quando você vai lá e quebra o átomo,
quebrei o átomo, aí beleza, pego lá um elétron, quebra um elétron, tem bóson de Higgs, quartzo, supercorda, e lá dentro tem uma energia. Então peraí, se tudo é feito de átomo, e dentro do átomo tem uma energia, então tudo é feito de energia. Aí que loucura. Basta as pessoas entenderem o seguinte, muitas vezes uma pessoa chega perto de você e você sente a energia dela. A religião em si, ela tem o poder de barrar essa evolução. Não sei se vocês estão entendendo, eu não estou condenando a religião, só estou falando que assim, em relação a isso, ela te limita, ela acaba te limitando. Porque se ele fala que são coisas inefáveis e não cabe o homem falar, é porque o homem não vai entender. Ou está subjugando a nossa capacidade intelectual. Exatamente. Entendeu? Coisa que eu, assim, não quero falar no sentido de achismo, mas pelo que eu tenho estudado, aprendido nos últimos anos, que o nosso potencial é ilimitado. Total. Ou não. É ilimitado. Assim, você, vou dar um exemplo. Se você tira um peixe de dentro da água, o que acontece com ele? Depois de um certo tempo, provavelmente ele morrerá. Ele morre. Se você tira a árvore, arranca a árvore da terra, morrerá. morre. Por quê? Porque a essência dos dois, a fonte de vida do peixe está na água. A fonte de vida da árvore está na terra. Agora, cadê a fonte de vida do homem? Teoricamente a gente sabe, mas nós perdemos, nós nos desconectamos dessa fonte. Então, se todo ser que é desligado da sua fonte, ele morre, por que vocês acham que nós perecemos? Aí você fala, não é que perecemos, eu estou vivo. Não, mas essa não é a questão. De estar vivo não basta. Para mim, na minha concepção, estar vivo não basta. Porque se eu não alcanço a plenitude do meu potencial, eu só estou sobrevivendo. Exatamente. É o que a maioria, eu não sei falar em números, mas provavelmente a maioria dos seres humanos hoje sobrevivem. Sobrevivem. Eles têm consciência que são seres que estão aqui para poder evoluir. É cair em cima daquilo, né? Dominar sobre todas as coisas. Isso foi o que Deus falou para Adão. O dominar que Deus falou para Adão ali não era um dominar de imposição. Adão, dominar sobre todas as coisas era assim, você tem que conhecer tudo. Conhecimento, isso mesmo. E não conhecimento de conhecer, tá? Para mim o conhecimento ele é ruim. Conhecimento é poder. Isso era uma sabedoria. O conhecimento ele é limitado. A sabedoria é ilimitada. Daniel, mas por que o conhecimento é ruim? Porque o conhecimento foi o que tirou Adão do jardim. Então, para mim, o conhecimento não é algo bom. Ele é igual a gente falou, ele potencializa o que você já é. Mas a gente conversou isso na academia, eu na esteira correndo e ele lá do meu lado, a gente falando. Existiam no jardim 2 árvores. Essas 2, aliás, mentira, existiam no jardim várias árvores. Mas 2 delas ali eram especiais. Mas uma delas não podia se comer. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento. Então, o conhecimento ele não é bom se ele não vir acompanhado de sabedoria e de vida. Deixa eu encaixar uma coisa aí. Para dar um exemplo, Pode. Vou trazer. Por exemplo, assim, ó, minha filha tem 6 anos, ela tem o cabelo cacheado. Para dar um exemplo, só para o pessoal entender a questão de conhecimento, porque às vezes a gente liga conhecimento só em coisa boa. Exatamente. Nem tudo. Porque aí, beleza, a Marina tem 6 anos, cabelo cacheado. Aí chega a amiguinha da Marina, tem 6 anos, o cabelo é liso. A mãe da amiga da Marina olha pro cabelo da Marina e fala assim: nossa, que cabelo lindo, qual a interpretação da filha dela, que é amiga da Marina? Que cabelo liso é? Feio. É um conhecimento. Você plantou ali uma crença na cabeça da menina que tem o cabelo liso. Porque assim, ó, aí a gente tem que entender, porque o conhecimento ele passa por fases, informação, aprendizado e conhecimento. Mas dependendo do estado emocional dela ali, ela já pode pegar aquela informação e transformar em conhecimento. Então, por isso que a gente está falando, Daniel, a gente está falando sobre... né? O conhecimento ele é bom quando ele é uma ferramenta. Mas, vai lá, aí Adão e Eva comeu do fruto. O
problema não foi em relação a comer, o problema foi em relação à desobediência da essência. Ele desobedeceu à essência dele, que era Deus. Nós não falamos do peixe, da água, você arranca, você morre. Então, e quando eu me afasto de Deus, eu vou morrer, a minha essência está ali. E, não é, e o pessoal tem que tirar essa concepção de vida ou de morte só aqui no mundo físico. Porque se a gente está falando de física quântica ou de algo que é invisível, eu acho que então a gente pode falar de eternidade. Então, assim, isso aqui é uma passagem, eu vou morrer fisicamente, mas espiritualmente ou de forma quântica eu consigo viver eternamente. Então o que aconteceu foi que quando Adão pegou ali e comeu do conhecimento do bem e do mal, Deus não tirou ele do jardim para punir ele. Porque todo mundo acha que Deus foi carrasco, você vai sair porque você errou. Não. Deus falou assim, cara, nós vamos ter que tirar eles daqui, porque se eles agora comer da árvore da vida, aí lembra das duas árvores? Tinham duas árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal. Se eles comem agora da árvore da vida, eles vão viver eternamente pecando. Eles vão viver eternamente no erro. Resumindo, eles vão viver eternamente só no conhecimento. A vida seria o eterno? Conhecimento. Não, a vida é o eterno. É o eterno. Só que. Isso. Entendeu? Ó, se a vida é o eterno. Você lembra que eu te perguntei sobre a eternidade? Que a gente falou assim. Porque o que é eterno? A gente acha que o eterno é algo que nunca vai acabar. Tudo bem. Mas o eterno, se a gente for olhar, o eterno é a presença. O eterno é o hoje. É o agora. É o agora. Porque quando a gente pega a mente só existe no tempo. Sim. Se eu estou pensando, ou eu estou pensando no futuro, ou eu estou pensando no passado. Eu penso no futuro baseado na minha programação, na minha memória, ou eu estou no passado acessando alguma coisa. Isso. E quando eu faço isso, eu não estou em estado presente. Isso. Eu não estou em estado de contemplação, de meditação, não estou em estado presente. Mas se a consciência e o espírito, ele é eterno, a única forma de... Cara, é isso, velho. A mente, ela é padrão. Sim. Humana. Conhecimento. O humano morre, o espírito fica. Fica. Por isso a gente tem que evoluir a nossa parte espiritual, consciência, presença. Porque ela, de fato, é eterna. É o que existe no agora. Isso. E as pessoas não vivem no agora. Não. 47% do tempo nós passamos divagando. Isso, ou olhando para o passado, ou tentando prever o futuro. Quais são os males, Jefferson, da humanidade, fisicamente falando hoje? Ansiedade e depressão. A ansiedade está relacionada ao quê? Quem fica... quem só pensa no futuro. E a depressão... para quem está preso no passado. Então, quando eu falo isso, as pessoas pensam... isso é muita viagem da Ju. Não é. A partir do momento que eu entendi isso e que eu voltei a minha atenção para o agora, que é o que a gente chama de mindfulness. Não é você colocar a sua mente cheia, traduzindo o inglês ao pé da letra. Não, gente. É trazer sua atenção para o agora. Exemplo. Ontem eu saí lá de casa, nervosa, bati o portão, estressada. Eu bati o portão estressada, parei, respirei bem fundo e falei assim, ficou aqui e agora. Essa energia não vai me acompanhar pelo meu dia, eu tenho as outras atividades para fazer, o que aconteceu ficou nesse momento e não representa o que eu sou. Eu sou energia pura, eu sou energia de pura potencialidade do amor, porque eu entendi a vibração que eu quero em mim. Deus, Espírito Santo, aí vão ter vários nomes, né, Jefferson? Mas eu consegui, depois desses anos de prática, de afinco na espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade também, né, não deve confundir com a prática de uma determinada religião. Não é isso. É o que a gente vem falando. É você desenvolver em vários segmentos as suas inteligências e alcançar o equilíbrio em busca de uma paz interior. Só das existe, energias, não, né? Esse é meu conceito, tá? E eu não estou falando aqui por uma denominação e nem por uma classe, mas é o meu conceito. O que eu acho?
Se lá em Tiago a Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, se é a verdadeira, todas as outras são falsas. Ou eu estou errado? Está escrito na Bíblia, eu não estou falando. Por um exemplo, cuidar da vida dos outros, Isso, né? então, A vida alheia, isso. né? Então, só, se a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, todas as outras são falsas. Um dia eu fiz um post desse, nossa, cara, mas os cristãos me macetaram, você lembra? Criticado. Conversa lá. Só que eu não quis dizer que elas são ruins, eu quis dizer que todas as outras são falsas. Que ponto aí? Ponto. Ah, Daniel, mas quer dizer que então. Por que eu me denomino. Eu não me denomino, mas as pessoas vão olhar para mim, que religião que você está? Essa é a pergunta que eles fazem. Sendo que a Bíblia não fala que eu sou um religioso. Jesus me chama de cristão. A Bíblia vai falar que eu sou um cristão. Você não tem que colocar um nome. Isso. Eu estou hoje na evangélica porque é a que mais se aproxima do que eu acredito. Sem falar que eu sempre brinco, quem me chama de evangélico é a Veja, né? Ou é o Globo. Eles que me chamam de evangélico. Eles adoram rotular, E né? isso, as pessoas gostam de rotular, mas não é ruim também. Ah, eu sou católico, cara, ótimo. Ah, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou assembleiano, eu sou espírita. Cara, beleza. Mas só existe uma religião verdadeira. Quando eu fujo do princípio, aí eu estou errado. E o que é o princípio? É a Bíblia. O princípio é a Bíblia. O cara pode não querer achar que a Bíblia é um superior a qualquer outro livro ou até a nós mesmos. Mas ele não pode negar que nenhum livro consegue ficar tanto tempo ali e dando conhecimento igual a Bíblia. A frequência. Nós dois captamos aqui agora, você falando disso e veio uma palavra, né? Porque eu agora gosto muito dessa questão das palavras, o poder da palavra, a temporalidade. Não teria outra palavra, na minha visão, que descreve melhor a Bíblia do que atemporal. Foi escrita há quantos mil anos atrás? Mais de 3.000? Isso. Né? É o que nós temos. Como que alguém pode negar que o que foi escrito ali não serve nos dias atuais? Né? Todo o caos, as respostas que nós temos, que nós buscamos e que as pessoas não querem aceitar. Elas não querem por ignorância, por algum bloqueio. É porque eu não quero ser tarjado de religioso, porque eu tento entender o que está escrito na Bíblia, que é a fonte, seria no caso a fonte da sabedoria. Então, essa atemporalidade me abriu a mente, assim, como se tivesse colocado uma dinamite lá dentro e explodiu. Ju, todos os filósofos que existiram, todos os mestres que existiram, todos. Ah, mas o fulano de tal tem um livro. Ah, Aristóteles tem isso. O Platão falou isso. Todos pegaram conhecimento bíblico. Porque a gente não consegue criar nada. Hoje em dia você pega todo livro de comportamento, tudo tá ligado a coisa da Bíblia. Já tem na Bíblia. Sim. Todos têm. Até a metafísica, Jefferson? Tem tudo aí. Você lembra que a gente foi falando de Jacó lá? De Jacó. Das varas. Das varas, de ambiente. De ambiente. A gente estava conversando sobre isso, sobre ambiência, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jacó foi enganado muito tempo pelo sogro. Depois o pessoal lê lá se vocês quiserem, mas ele foi enganado muito tempo pelo sogro. Mas ele teve que ficar lá na casa do sogro. E aí o sogro deu a opção para ele: você fica aqui, você trabalha e as ovelhas, os bodes, que for malhado é seu. Qual que foi a experiência que ele teve? Mas ele teve um insight violento. Então o que ele pegou? Ele pegou as varas de amendoeira e ele colocava elas aonde onde elas iam comer. E ele descascava. E as ovelhas comiam e viam as varas. E elas reproduziam conforme elas olhavam. Então tudo que nascia, Renatinho, nascia malhado. Aí a gente estava falando sobre ambiência, porque nós somos assim. E assim, quando você vai ver na Bíblia ovelha, você está falando de pessoas. Está falando de seres, né? Tudo que você está vendo vai fazer com que você seja.
Então tudo que eu estou absorvendo vai me formar. Por que uma criança, o ambiente dela define o adulto que ela vai ser? Porque ela viu, ela absorveu, ela não só viu, ela absorveu. Porque se só enxergasse, se só olhasse fosse o bastante, tava bom. Mas não, ela absorve. Tem dado, né? Por exemplo, assim, ó, a gente absorve, porque nosso cérebro ele tem um receptor. Então a gente acha que o pensamento fica na cabeça, não fica na cabeça. Uai, como assim, Gerson, o pensamento não fica na cabeça? Não, ele só interpreta as ondas que chegam. Então, no momento que eu falei que a gente é uma máquina, né, de adaptabilidade, a gente vai se adaptar. Nosso corpo ele foi feito para se adaptar em qualquer lugar que ele for colocado, ponto final. Então, as 50 trilhões de células que a gente tem, elas vão se adaptar em qualquer lugar. Mas em qualquer lugar como, Jefferson? Beleza. Então, a gente tem a nossa percepção, a gente está num lugar, igual aqui, a gente está nesse ambiente aqui, tudo bem. Então, aqui a gente está captando 11 milhões de bytes por segundo de informação. Só que conscientemente são só 40. Vai, peraí. 40 consciente. Eu ia falar. O inconsciente. O inconsciente está captando praticamente 99,9% de tudo, dos 11 milhões de bytes por segundo. Só que aí esse receptor pega tudo, 99,9% vai para o subconsciente, para a memória, fica guardada, beleza? E aí 40% a gente pega 40 bytes por segundo de informação, a gente pega de forma consciente, olha que louco. Então a gente começa a conviver nisso. Então, informação... Pelos 5 sentidos. Pelos 5 sentidos. Informação, aprendizado e conhecimento. Então, informação. Aí beleza, a gente saiu daqui. Só que, gente, olha que louco. Pega a linha de raciocínio aí. Quando você pensa, sente, emana, certo? Quando você emana, é uma emoção, uma vibração. Essa emoção conecta a mim, ao Daniel, ao Renatinho. Beleza. Se você fica pensando coisa ruim, você não precisa falar. A sua emanação vai vir. E o que vai captar? Então, não é tudo onda, tá captando tudo onda? Sim. O que você pensa vai emitir, o meu receptor vai decodificar isso e vai colocar onde? No subconsciente. Então, se eu começo a conviver com um monte de gente que às vezes, sei lá, só fala mal dos outros, e a pessoa, toda a informação que você tem no seu biocampo, que nós temos no nosso biocampo, não precisa você falar nada, eu não preciso nem te conhecer. Eu vou ficar igual, vai ficar parecido. Você cita aquele exemplo das mulheres menstruar na mesma época, né? Mulher menstrua na mesma época. Você as ficam andando junto, elas menstruam na mesma época. Não tem jeito. Quando eu comecei a entender esse processo, eu falei assim, não, peraí, que eu vou biológico. Eu falei assim, não, peraí, isso aqui não vou andar mais, isso aqui não vou... Então não precisa... A primeira coisa, fala assim, não, isso aqui. Ele faz isso. Caraca, não ando mais não. Sala de spinning. Coloca assim, ó, ninguém conhece ninguém. Eu vou lá na sala de spinning. Porque tanto de aluno convivendo. Cada um tem uma coisa, né? Pensa diferente e tal. Toda aquela informação vai... Então, digamos, olha que coisa louca. Digamos que o Renatinho está lá na sala de spinning e o Renatinho tem medo de voar, tem medo de avião. A informação está no meu campo dele. E aí ele tá assim na sala e diz, nossa, caraca, eu tenho que viajar, tenho que voar, mas eu não quero, igual eu tava pensando. Aí vem a onda, a frequência do medo e pega, o meu subconsciente capta, e daqui a pouco eu tô com medo. Olha que louco. Mas pode acontecer, tipo assim, o meu estado de evolução às vezes é maior do que o seu. E não afetar. E não me afetar? Então, vai depender de nível de consciência. A blindagem, que é o que eu chamo. Lembra que a gente estava conversando lá dentro? Você falou dos cristais, né? Vamos mencionar, gente. Olha, não sou eu apenas que usa cristais aqui, ó. Carrego comigo, mas ele mencionou que ele também tem os cristais. Então, explica pra gente. Eu, além do cristal, que também assim não é uma coisa, não é como se fosse um amuleto da sorte. Eu não interpreto assim. Mas eu criei uma forma de
proferir palavras para criar uma blindagem para o meu corpo. E eu faço isso como uma meditação pelas manhãs. Na minha oração matinal, no momento meditativo, eu me blindo das possíveis interferências. Assim, eu não posso dizer que essa blindagem, o campo de atuação dela vai durar o dia todo, porque à noite realmente eu já estou exausta, não só pelas atividades que a gente faz, né, os corres, como se diz, mas pela questão energética, que é o que você falou, né, você cruzou o caminho com pessoas de diferentes backgrounds, né, então isso interfere, e chega no fim do dia, quem acha que é só cansaço físico, tá lá exausto emocionalmente, energeticamente e nem tá sabendo. Exatamente. Então, assim, quando a gente... existe um jogo atrás do jogo de adaptabilidade que, cara, não tem como. O corpo ele vai se adaptar. Todas as células têm... Bruce Lipton, um livro chamado Epigenética, o livro chama Biologia da Crença, é um livro de epigenética, Bruce Lipton. Então, há pouco tempo isso, ele provou que nas células existem proteínas receptoras. Então, são anteninhas ali na célula, elas ficam captando o quê? As informações. Então, como que isso vira um conhecimento? Tá vendo que a bosta do conhecimento, de novo, ó, como que vira isso um conhecimento? Informação. Aí depois passa por um processo de aprendizado, que é repetição. E aí depois o que acontece? Vira um conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de conviver, por exemplo, eu convivo com o Daniel. Então, o Daniel eu escolhi conscientemente para conviver. Então, por exemplo, o Daniel, eu pego a informação, depois ele repete, a gente está se conectando e vira um conhecimento na minha cabeça. Então, de forma consciente. Agora, imagine no lugar... Nesse caso positivo, né? Conhecimento construtivo. Mas, antes de ter o conhecimento, o que é consciência? Consciência é a plenitude. O que é a consciência? É a plenitude A Bíblia chama de reino celestial, de mundo espiritual. A Bíblia fala. Paulo fala lá, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele fala primeiro, você tem que revestir da armadura de Deus. Aí ele olha um soldado romano, ele fala, o capacete da salvação. Por que capacete? Porque sua mente tem que estar blindada. A espada do Espírito, que é a verdade, né? O escudo da fé, a couraça da justiça, os cintos da verdade e as sandálias ou sapatos da preparação do Evangelho. Então, está vendo que são membros do corpo que ele está traduzindo para algo espiritual? E aí, logo depois que ele fala da armadura, ele fala que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A batalha nossa não é essa. É o invisível. É o invisível. Então, quer dizer, na região celestial que você ganha a batalha no físico. Não é o contrário. Nossa, Daniel, isso que você falou sem brincadeira, foi forte. Então, é forte. Nosso mundo exterior é o reflexo do nosso mundo interior. Cara, é isso aí. Por que Adão... Todo mundo acha que Adão era... Eu não vou perguntar. Quem acha que Adão era imortal no jardim? Quem já ouviu, pelo menos já ouviu isso? Não, Adão era imortal. Aí ele comeu do fruto, agora ele é mortal. Gente, a imortalidade, ela é na cabeça de cada um. Não, porque eu já ouvi gente falar assim, quando vê Adão lá no céu, vai pegar Adão e falar, cara, ele é pra gente ser imortal. Não, cara. Adão não era imortal. Ele não era imortal. Se ele fosse, Deus fez, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos tirar isso daqui, para que eles também não comam da árvore da vida e não vivam eternamente com pecado. Então, se ele tivesse comido, ao invés do conhecimento, a árvore da vida, ele seria eterno. E aí não necessariamente precisaria de conhecimento. Porque a árvore da vida é a verdade, é a essência. Quem que é a árvore da vida? É a tipologia de Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele quis dizer? Ninguém chega no pleno conhecimento da verdade ou na espiritualidade total sem ele. Sem mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cara, olha você vê que doido. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você tira a pessoa do estado de
programação, estado mental dela, traz ela pra consciência. Sim. Caraca, velho. Dá um caneta aí. Na hora Você escrever? Não, aqui, ó. Caneta não tem não, mas... Não, essa aqui, né? Cara, olha que doido. Aqui a gente tem... É insight, galera. Entendeu? Aqui a gente tem uma mente padronizada e ela é programada. Sim. Aqui a gente tem um estado de consciência. Sim. E aqui a gente tem algo maior. Deus, é cada um. Enfim. Então aqui a gente tem uma programação humana. Isso aqui é humano. Isso aqui é uma programação de adaptabilidade. Isso aqui é um cérebro. Dentro desse cérebro aqui tem um receptor. E ele pega todas as informações aqui e tem uma interpretação sobre. Só que isso aqui, 95% subconsciente. Só quem é de fato real é a consciência, estado de presença. E aqui, acima disso tem quem? Ninguém vem ao Pai senão? Por ele, pela consciência. Pela consciência. Agora se liga, eu vou juntar no trem do conhecimento. Por que conhecimento tem hora que é uma bosta? Porque esse camarada aqui, ele suporta apenas 1% de conhecimento. Beleza, então ó, informação, aprendizado e conhecimento. Tá aqui, 1%. Quem detém de 100% de conhecimento? Pai. O pai. A fonte. E eu vou contar pra vocês um negócio que aconteceu comigo em dezembro. Eu ia tomar banho, aí de repente eu saí do banheiro, minha cabeça estava assim, um monte de coisa na minha cabeça. Aí eu fui, Mário Jorge, ele é um especialista em consciência. Ele é especialista no quê? Consciência, um cara em Brasília. E aí eu questionei, falei assim, por quê? Cara, eu acho que isso está na Bíblia. Falei assim, Mário Jorge, quando eu saio, eu entro, tomo banho, eu saio do banheiro, tal hora, e minha cabeça tá cheia de informação, cheia de coisa, parece que eu li um livro. Ele falou assim, e por que você acha que você não leu? Eu falei assim, mas eu não li. Ele falou assim, não, você não leu, você não leu fisicamente, mas você entende que aqui, ó, 1% de conhecimento vem da própria programação humana e da realidade humana, sendo que quem detém de 100%, eu falei assim, então peraí, então você está querendo me dizer que se eu demoro 8 horas, 6 horas para ler um livro no mundo físico, esse livro pode baixar na minha cabeça em segundos se eu estou conectado com algo maior? Ele falou assim, Aí eu buguei. Aí eu não sei se eu mandei mensagem pra você, aí você falou assim, não, mas o tempo na realidade humana é diferente do tempo espiritual. É o Cronos e o Kairos. Kairos. Aí eu falei assim, então não vou. Gente, eu juro pra vocês, eu estudo muito. Mas o conhecimento que eu tenho, tem hora que não vem dos livros. Não vem dos livros. Deixa eu te explicar. Download. Deu uns download louco. Download. Você fala assim, cara, vai ficar doido. Por que Jesus conseguia fazer coisas na época dele que ninguém fazia? Download. Cara, ele falou assim, o fariseu falou pra ele, cara, você não pode fazer milagre no sábado. Ele falou assim, deixa eu te falar, eu não faço nada do que eu não vi meu pai fazer. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Porque na tradição, o sábado não podia se trabalhar. E ele fazia os milagres, ele falava, não, eu não faço nada que eu não vi meu pai fazer. Então ele está fazendo somente o que Deus já faz. Então o que ele quis dizer? Eu estou conectado com meu pai 24 horas. Estado presente. Agora, eu não sei se vocês sabem disso. Jesus teve 12 discípulos. Só que ele andava rodeado de 3.000, 5.000 pessoas. Mas só 12, por que ele escolheu só 12? Porque, cara, esses caras, ele pegou e falou assim, eu vou tirar esse pescadorzinho Zé Ruela daí. Porque Pedro não sabia nem escrever, gente. Ele pegou um cara que era cobrado de imposto, que ninguém queria o cara, a população inteira. Ele só pegava os caras meia boca, para resumir. Porque não era o dom da escrita. Não. O que Jesus... Isso, o que Jesus... Porque esse cara... Não, ele não queria conhecimento, é isso. Ele queria um pote vazio. Sem interferências do mundo. E ele pegou esse pote vazio. Pedro foi o precursor da igreja. Gente, foi o precursor da igreja.
Jesus curava falando, Jesus curava impondo as mãos, mas quando Pedro ia curar, a sombra de Pedro curava. Vocês estão entendendo? Então, só, o que Jesus queria mostrar para vocês? Ele não falava. Enquanto vocês estão preocupados, enquanto vocês estão preocupados, porque qual que era a preocupação do povo naquela época? Roma está nos pressionando, a espera do Messias já estava vindo, então estava todo mundo esperando o Messias com a espada na mão, montado num cavalo e vamos para a guerra, gente. Vamos ganhar, vamos para cima dos romanos, vamos seguir. Jesus chegou totalmente o contrário do que eles pensavam. Por quê? Eu não vim aqui libertar vocês do cativeiro físico. Eu vim trazer vocês para a originalidade. A originalidade. Então, qual que era a originalidade? Vocês vão ser livres em qualquer lugar. Por isso que ele não estava preocupado em relação a Roma. Ele estava preocupado em libertar o Jefferson físico. Ele estava preocupado em libertar o Jefferson aqui. Se vocês lerem as cartas de Paulo, quando ele está preso, gente. Mas as maiores cartas, as maiores histórias, foi com ele preso. O carcereiro estava lá. Estava presente. Estava na mente. Não, o que aconteceu? Ele estava lá e estava Paulo e Silas na prisão. E os irmãos foram lá para a porta da prisão, começaram a cantar, a louvar. Lembra das ondas sonoras? Cantar, coisa positiva. O que aconteceu? As grades, a estrutura da cadeia veio para baixo, desmoronou. O soldado que estava de guarda ficou desesperado. O que aconteceu? Gente, um terremoto por causa de uma música. Mas se você vai lá em Jericó, quando o povo solta a trombeta, as muralhas caem. Então, vocês estão vendo a questão de ondas? Ondas, energia. E aí, o que aconteceu? O carcereiro ficou doido. Gente, aí ele ia pegando a espada e ia se matando, porque era melhor ele se matar do que cair na mão do romano. Até que Paulo falou, para. Não, nós estamos aqui, nós não fugimos. E ele falou, como assim? Não, nós estamos aqui, para ficar tranquilo, para você tirar a sua vida. O que o carcereiro fez? Levou eles lá para a casa dele, deu comida, deu banho, mas teve que voltar, cara, para a prisão. O que eu entendo com isso? Só que aquela casa foi salva naquele dia, por causa daquele acontecimento. Aquela casa foi salva. O que Paulo fez? Paulo tirou eles do nível do conhecimento e colocou eles no nível de espiritualidade. Então a Bíblia fala que aquela casa foi salva. Quando eu entendo assim, que quando acontece aquilo, aquelas cadeias caíram, não foi para a liberdade de Paulo, foi para a liberdade do carcereiro. Não foi para que o Paulo e Silas fossem livres, foi porque então aquelas cadeias quebraram para libertar o carcereiro e a família dele. Paulo era livre na prisão e nós somos cativos fora da prisão. Caraca, é verdade. É porque a questão da prisão tá na cabeça, não tá no... Exato. Uma pessoa que tem paz de espírito, ela pode estar presa há 20 anos. Se ela tiver paz de espírito, ela vai continuar por outros 20 ou pro resto da vida e não está nem aí. Eu conheço cara que tem milhões na conta e é infeliz, e cara que ganha um salário mínimo é feliz. Que tá lindo. Mas quer dizer que ter dinheiro é ruim? Não. Eu não quis dizer que ter dinheiro é ruim. Entendeu? Eu quis dizer que aquilo que você faz externamente não reflete o que você tem internamente. Essa é a diferença. Exatamente. E nem o que você mostra nas redes sociais define você. Então, agora eu vou pegar o gancho da sabedoria aqui e mencionar uma coisa com vocês dois que aconteceu, vem acontecendo já. Já foram 3 noites que eu consegui visualizar horário e eu venho, né, conscientemente pedindo para Deus, mande as respostas. Né? Tipo assim, tem sempre aquela coisa, qual que é seu guia? Seu guia é o seu sexto sentido, é o que o seu pai e sua mãe fala, e eu tenho pedido realmente, converse comigo, né? Nossa última conversa, Deus conversa conosco, ele gritou com você, te chamou, e você pensando que era seu amigo, né? Lá no quarto, na beliche, enfim, 3 noites aconteceu.
4h33, 4h34 e 4h36. Eu fui lá na Bíblia, eu achei assim muito suspeito esse horário. E a repetição do número 4, busquei algumas referências bíblicas nos Salmos e nos Provérbios. E de quinta para sexta foi o 4h36, e o 4h36 me trouxe justamente Provérbios 3 e 4 referentes à sabedoria. E essa conexão que a gente tem que ter com a fonte primordial e não simplesmente isso daqui, ó. Isso daqui quem escreveu fez o download. Pode ter sido consciente, pode ter sido igual você falou, aquele 1% que está fazendo download e você nem está sabendo. Mas não quer dizer que você não tenha lido um livro num tomar de banho, né? Então, eu estou interpretando como respostas, literalmente. A frequência que eu estou vivendo desde janeiro, que é a frequência de imersão no conhecimento bíblico pela primeira vez na minha vida, porque leitora eu sou há mais de 20 anos, né, de falar assim, nessa vivência, nessa vida. E fazer download do conhecimento, a gente usa esse termo, mas eu sempre fui estudiosa na escola. O Renatinho vai poder falar porque a experiência dele também é mais ou menos nesse sentido. O espiritual está vindo agora, recente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nunca ficou tão claro para mim a fonte das respostas. Porque até então eu busquei várias vivências, várias experiências em diferentes religiões para conhecer diferentes possibilidades, para poder respeitar também, não para julgar, porque eu não estou aqui para julgar nada. Ah, você acha isso certo? Não acho nada. Não sou eu quem vai definir se é certo ou se é errado. O julgamento é na cabeça de cada um. Sim. Porém, a minha resposta hoje, ela tá bem clara. Tá bem clara. De tudo que eu já vivi, do conhecimento que eu venho, como vocês estão falando aí, né? A gente tá sempre nessa busca do conhecimento. A fonte realmente tem feito a diferença. Você não consegue, se Jesus falou que você não consegue chegar ao Pai senão por Ele, por que a gente acha que qualquer outro tipo de caminho vai levar a Deus? Não vai. Se Ele é o único caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, só tem por aí, mas não tem outro. E igual eu estou te falando, se você olhar na minha prateleira de livros hoje, 80% dos livros são não cristãos. E 20% é algo falando de Bíblia. Por quê? Porque eu preciso saber, eu preciso conhecer as questões comportamentais e da terra, só que a única coisa que vai me revelar é a palavra. E eu não sou contra quem segue qualquer tipo de religião, só que se Jesus ele é o caminho, se Ele é o único caminho, e eu estou falando aqui para quem acredita. Para quem não acredita, não adianta você querer debater. Eu aprendi isso. Antigamente eu ficava querendo debater e tipo assim, o provérbio fala que a gente tem que não trate o tolo como sábio. Então quer dizer, você não tem que tratar o tolo como sábio. E a única forma de você tratar o tolo como tolo é você não discutir com ele, porque senão você vai dar razão para ele. Então, porque gente, tem pessoa que é difícil, gente, é impossível que você converse, que você debata. Uma coisa é você discutir, outra coisa é você debater. Eu posso ter uma visão diferente do Jefferson em relação ao que ele acredita, do que você acredita. Mas você sabe o que é? Pega essa sala agora, hein? Informação, aprendizado e conhecimento. Isso. Tá. Isso é uma interpretação de uma programação, de uma mentalidade. Que teve, né? Agora você pega aqui, ó, informação, ó, tem uma Bíblia aqui. Informação, aprendizado, conhecimento. É diferente de informação, aprendizado e sabedoria. O que não criticando religião, mas assim. Não, eu não critico. Eu estou numa. Mas você fala no sentido de muitas as doutrinas. Aí. Informação, aprendizado, conhecimento.
E não sabedoria. Você sabe qual é a tradução original de conhecimento na Bíblia? No hebraico? Conhecer. A Bíblia fala assim: Adão conheceu Eva e gerou Caim. Isaac conheceu Rebeca. O conhecer, a tradução original é relacionar. Então, a Bíblia fala para mim, eu não lembro se é Joel, se é Osé, Dudu, você lembra? Conhecer e prosseguir em conhecer. Eu acho que é o Joel ou em Osés. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aí fala, então está falando de conhecimento. Por que você fala que o conhecimento é ruim? Porque o conhecer, a tradução original, é relacionar, é como se fosse o sexo. Adão conheceu Eva e gerou fulano. Quer dizer, o conhecer é intimidade. Conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor é eu estar tão conectado com Ele a ponto de eu gerar fruto. Oséias 6,3. Conhecer e prosseguir prosseguir conhecer. Então, o conhecimento que Deus fala não é conhecer de e outra. A gente tem o costume de achar que a Bíblia ela é interpretativa. Ela não é interpretativa. A Bíblia não pode ser interpretativa. Porque se ela for interpretativa, eu tenho uma interpretação, o Jefferson tem uma interpretação, Renatinho tem uma interpretação, você tem uma. Com certeza. A Bíblia não é interpretativa, a Bíblia é revelada. Por que ela é revelada? Porque ela é atemporal, como você falou. Ela vai te servir agora, mas ela vai te servir daqui a 10 anos. Ela não vai no conhecimento. Ela não é conhecimento. É sabedoria. Ela é sabedoria, ela é revelação. Ali tem informação. O aprendizado é aquilo que você... E vai com sabedoria. Por isso que você não pode querer entender ela com o padrão mental. Igual um livro. Como escrita pelo homem. Porque a gente julga, no meu momento mais cético, eu julgava a Bíblia e falava, por que eu vou seguir um livro que eu tenho certeza que foi escrito por homens? Naquela época eu não tinha maturidade espiritual. Então eu me questionava, a minha maior questão era essa. Ela foi escrita pelo homem. Por que eu vou seguir alguma coisa escrita pelo homem? Só que hoje eu a vejo como a fonte da sabedoria. E até então eu não sabia essa distinção de conhecimento e sabedoria. Que é quem começou a nos desbloquear, que é o nosso mentor em comum, né? Que é o Pablo Marçal. Tantas vezes que ele repetia para a gente buscar as respostas na fonte, para a gente fazer o download do conhecimento universal, da sabedoria universal. Porque quando a gente está falando de energia, eu queria ter comentado aquela hora, voltando um pouquinho para a metafísica e para a física quântica. Quando você pede nas nossas orações mais força, mais Espírito Santo, enviai o seu Espírito Santo, e aquele poder da nossa mente